E aí, pessoal? Hoje nós vamos fazer um gráfico dinâmico, que um gráfico de produtividade por colaboradores, né, os vendedores. E aí, quando nós mudarmos o nome do vendedor, o gráfico mudará conforme as vendas, como nesse exemplo aqui do Jonas. Então, se colocarmos o nome no filtro, na lista suspense, Gabriel, que o gráfico muda as informações automaticamente. Então, antes de construirmos o gráfico, vamos construir o cenário. Então, nessa primeira célula selecionada aqui, nós vamos colocar o nome de data, ok? Deixa eu deixar ela aqui uma cor já bem forte, né? Data. E abaixo aqui, podemos criar uma lista suspensa, tá bom? Então, como é que faríamos isso? Inserir, lista suspensa, menu suspenso. Vamos abrir aqui na onde vai inserir o intervalo, que é deixando selecionado a coluna C, número 3. Então, a célula que está na coluna C e na linha 3, célula C3, até a última linha de baixo. Vamos dar OK e concluído aqui. Vamos ver o que aconteceu. Não apareceu nada porque ainda a gente não filtrou. Aqui. Então, dentro desse intervalo aqui, dessa tabela, desse relatório, existem os vendedores Jonas, Gabriel, Joana e Diogo. Ao clicarmos em Diogo, toda a informação referente aos dias de venda vão aparecer aqui, ok? O mesmo para o Gabriel, as informações vão mudar dentro de um intervalo de uma data. Então, a data seria dia 1º de 2025. Vou dar OK aqui, tá certo? E vamos arrastar ela até a última data, o último dia de janeiro, que é 31/1. Legal? Então, como é que ela ficou o dia e o mês sem ficar o ano? Pessoal, é só vir aqui, ó, no Mais Formatos. A data correta aparece o ano, porém eu vim aqui embaixo e tirei o ano e falei, eu quero nesse formato. Por isso que o ano de 2025 no relatório não aparece. Na onde eu tenho, na mesma visão, quase o mês inteiro. Faltou um dia aqui, tá vendo? Eu posso diminuir aqui, ó, a coluna. Deixa eu diminuir aqui, onde eu posso reduzir um pouco. Aqui, por exemplo, quantidade, diminuiu o nome dela, quase me trouxe ali o Gabriel. Vamos manter do jeito que estava. Já já a gente vai até o final entender onde eu posso reduzir a largura de alguma coluna para que o último dia do mês apareça. Ou eu venho aqui e coloco 115%, que ele me mostra. Eu deixo às vezes um pouco maior para a visualização de vocês. Então, vou colocar aqui 118 e aparecer o último dia. Bom, pessoal, vamos de volta ao que interessa. Para somarmos o que o Gabriel vendeu no dia 1º e assim sucessivamente até o último dia do mês, nós vamos medir a performance dele diariamente, ok? Se ele bateu a meta ou não. Então, por exemplo, nesse caso aqui, qual função utilizaríamos? É a função soma sis, que é no plural, ok, pessoal? Que é o S no final. Por quê? Eu vou adicionar mais de um intervalo, mais de um critério. O soma sis, primeiro intervalo é a quantidade. Se eu estou medindo a performance do colaborador, a produtividade dele ou a área comercial, né, que são os representantes, os vendedores, simplesmente aqui, ó, qual é o intervalo da soma? É a coluna I, que é a coluna que está a quantidade, ponto e vírgula. Aí ele fala qual intervalo de critério. Nesse caso aqui,
eu já vou aproveitar o intervalo dos representantes, ok? Que é a coluna C, ponto e vírgula. E qual critério eu quero referenciar dentro de um intervalo de vendedor? Próprio vendedor, que é a célula H3, ok? Célula H número 3. Então, já referenciei aqui a célula H3. Qual é o outro intervalo que eu devo referenciar? Bom, se nós referenciamos o vendedor e a coluna a ser somada, o próximo intervalo a ser selecionado é a data. Por quê? Porque eu preciso trazer as informações horizontalmente falando, para que quando eu mudo do Gabriel para o Jonas, as informações elas apareçam automaticamente aqui, tá bom? Então vamos referenciar aqui um intervalo, que é a coluna data, buscando a informação da data do dia 1º de janeiro. Vamos fechar o parênteses e dar o Enter para ver o que aconteceu até aqui. Então, aqui mostrou que o Gabriel, no dia 1º, ele vendeu 5 unidades. Vamos ver se é verdade? Aqui, por enquanto, é o Jonas, ok? Deixa eu bloquear aqui, congelar essa linha, porque ao arrastarmos para baixo, o título fica congelado e assim a gente vai saber do que se trata. Nesse caso, eu preciso saber se no dia 1º de janeiro, se realmente o Gabriel vendeu 5 unidades aqui. Então vamos lá no dia 1º. Dia 1º, Gabriel vendeu 5 unidades, ok? Essa foi a venda dele no dia 1º. Se nós arrastarmos aqui para o lado, vai dar zero. Por que zero se no dia 2 de janeiro aqui mostra que ele vendeu? Dia 2 de janeiro, o Gabriel vendeu 7 unidades de alguma coisa. Por que aqui apareceu zero? No dia 3, o Gabriel no dia 3 vendeu 45 lençóis. Por que no dia 3 aqui apareceu zero? Vamos corrigir essa função, pessoal. Como nós colocamos no intervalo a coluna B de data, a coluna C de vendedor e a coluna E de quantidade, se nós arrastarmos para o lado, sem congelar essas colunas, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou arrastar até o dia 10. Vem o zero. Eu vou vir aqui no dia 10, vou abrir essa função para saber o que aconteceu. Esses caras aqui que tá pontilhados deveriam ficar no meu intervalo congelado. Como eu não congelei a fórmula, preparando ela para que ao arrastar para o lado, esses carinhas aqui não andem junto, é por isso que quando eu arrastei para o dia 10 e vou verificar a fórmula, a minha base de referência de informação da venda do Gabriel, ela andou junto conforme eu arrastei a fórmula. Isso não pode acontecer. Então vamos voltar lá na primeira fórmula do dia 1 do 1 e vamos congelar as colunas que eu coloquei como intervalo de busca. Então, a coluna E, iremos congelar ela com cifrão no primeiro E e no segundo E. A coluna C, que é o vendedor, no primeiro C e no segundo C. O H13, vou fechar aqui. O H13 não deve ficar também desbloqueado. Por quê? Porque ao arrastarmos a fórmula horizontalmente falando, o Gabriel vai arrastar junto e vai perder a referência que é ele dentro de um intervalo na coluna C. Então, o Gabriel, a célula H3 deve estar também congelada para que ao arrastar para o lado, essa fórmula não ande junto.
A coluna B, devo bloquear também no cifrão, porque se eu arrastar para o lado, eu vou perder a minha base de referência, que é a data, ok? Então, coluna B, nos primeiros dois B, recebe o cifrão. Recebendo o cifrão, ele ficou congelado. Já já eu vou arrastar para o lado para saber se ele andou ou não. O I12, o I2, desculpa, a coluna I, linha 2. Devo bloquear ou devo deixar desbloqueado? Nessa ocasião, eu devo deixar desbloqueado. Por quê? Porque eu preciso arrastar para o lado e as datas vão se arrastando junto. Por quê? Porque eu preciso da informação do dia 10 do 1, referente ao Gabriel, que eu congelei, referente à data, que é o intervalo desse critério. Então, o I2, ao arrastar para o lado, ele deve andar junto. Vamos dar um Enter e ver o que vai acontecer? Vamos pegar aqui do lado e arrastar para o dia 10. Vejam que não deu mais erros, por quê? Vamos abrir aqui a fórmula, dando um clique na barra de endereço. Veja que o I2 no começo ficou desbloqueado, por quê? Porque ao arrastar para o lado, eu preciso que na célula onde eu parei, devo referenciar a minha data, que é o do dia 10 do 1. Então aqui diz que no dia 10 de janeiro, o Gabriel vendeu 67 unidades. Vamos lá dar uma olhada? Gabriel no dia 10. Gabriel, no dia 10, vendeu 67 lençóis. No dia 10 de janeiro, Gabriel vendeu 67 unidades, ok? Aqui eu mostro quantitativo. Legal, pessoal? Independentemente de a base ser 25 mil linhas. Eu fazendo isso uma única vez, quando eu mudar aqui para o Jonas, as informações aqui devem mudar com base na venda do Jonas. Não vai poder ficar com as vendas do Gabriel. Mudando para o Jonas, as informações aqui mudam. Nesse momento, eu não vou mudar ainda, não vamos mudar, porque ainda falta arrastar a fórmula até o último dia do mês. Porque já virou o mês e eu preciso entender qual que foi a produtividade da galera de vendas. Nesse caso aqui, é por vendedor. Vejam, pessoal, que as informações já entraram, tá bom? Vamos mudar aqui para o Jonas. Veja que a informação do Jonas é diferente da do Gabriel. Gabriel, Jonas. Ok, pessoal? O Jonas, aqui no dia 20 de janeiro, me trouxe o resultado que ele vendeu 115 unidades. No dia 20 de janeiro, o Jonas. Vamos ver se nessa base de 20 mil linhas, de 25 mil linhas, se é verdade ou não. Então vamos lá no dia 20 de janeiro e enxergar 115 unidades de uma venda do Jonas. Então vamos lá no dia 20. Dia 20, Jonas vendeu 115 tapetes. No dia 20, o Jonas vendeu 115 tapetes, ok, pessoal? Então, funcionou aqui o nosso soma-sis, né, no plural, onde nós referenciamos mais de um intervalo e mais de um critério. Por isso que o soma-sis no final precisa ser o S, ok, pessoal? Que é no plural. Acabou por aqui? Não acabou por aqui, porque com base nessas informações aqui, eu gostaria de criar um gráfico dinâmico que, ao mudar para o Gabriel, as colunas começam a mudar automaticamente com base nas vendas diárias dentro de um mês do vendedor Gabriel. Como é que ficaria isso? Vamos selecionar aqui esse cenário que acabamos de construir, ok? Vamos em inserir gráfico. Já mostrou aqui um gráfico de linha, porém, nesse exemplo aqui, eu gostaria de construir junto com vocês
um gráfico de coluna, para a gente entender um pouquinho melhor como é que é feito isso. Poxa, mas e agora? Apareceu um gráfico de linha. Devo apagar e buscar um gráfico de coluna? Não precisa, pessoal. Ou nós vamos aqui nesses três pontinhos, né? E editar o gráfico, ou vamos dar um duplo clique em cima do gráfico, pessoal. Configuração, o gráfico de linha, eu quero um gráfico de coluna. Já apareceu aqui, ó, já fizemos a edição no gráfico de coluna. Não apareceu ainda a quantidade, lembrando que o Gabriel, no dia 20 de janeiro, vamos dar uma olhadinha lá? O Gabriel, no dia 20 de janeiro, ele vendeu 22 tapete. No dia 20 de janeiro, o Gabriel, ainda aqui no gráfico, não apareceu nada. Vamos dar um duplo clique na coluna, fecha aqui de novo, clica lá de fora, um duplo clique na coluna. Ok, pessoal? Vamos voltar aqui. Legenda de dados. Clicando em legenda de dados, vai aparecer a quantidade que o Gabriel vendeu no dia 20. Aqui mostrou que o Gabriel, no dia 20 de janeiro, vendeu 22 unidades. Vamos olhar aqui o nosso relatório que nós construímos. No dia 20 de janeiro, ele vendeu 22 unidades. Se nós mudarmos aqui para o Jonas, veja o que aconteceu, pessoal. Olha que bacana. O gráfico fica dinâmico. Isso fica muito legal para que você mostre para o seu gestor. Mostrar o quanto que você evoluiu. Ok, pessoal? Com base nesses ensinamentos, não só por esse canal, mas por qualquer outro que você tenha curiosidade ou interesse do seu crescimento aí profissional. Tá bom? Então vamos mudar aqui o título. Na onde você querer fazer a edição, simplesmente você deu um duplo clique em cima da onde você quer editar. Vamos clicar aqui em cima do título duas vezes. Já apareceu aqui que o Excel, o Google Sheets, né, na verdade, o Google Planilhas, ele já entendeu que eu preciso mudar alguma coisa no meu título. Então, ao dar um duplo clique nele, ele já abriu automaticamente esse título que está aqui. Porém, eu quero colocar aqui produtividade, ok? Vamos aqui embaixo e colocar no centro, negrito, sublinhado, uma cor forte, né? Uma cor mais escura, fecha. Pessoal, deem uma olhada como é que está ficando esse indicador aqui, esse KPI. Se nós colocarmos no Jonas, vai aparecer aqui as informações do Jonas. Vamos voltar aqui o nome que estava. Ok, pessoal? Ele muda, tá vendo? Volta para cá. Ah, eu não quero essa linha. Vamos dar um duplo clique na linha, ok? E na linha aqui, ó, não quero nenhum. Vamos tirar. Olha como é que está ficando esse indicador, pessoal. Olha que bacana. Não é legal? Vamos mudar aqui para o Diogo. Joana, Diogo, Jonas, Gabriel. O que colocar aqui, o gráfico é dinâmico e vai mudar automaticamente. Essa informação que, repito, independente da quantidade de linha, pode ter aqui, pessoal, ao longo do mês, 200 mil linhas. Uma vez feito isso, a quantidade que for. Ó, vamos dar um exemplo aqui? Vou deixar aqui no Jonas. Vamos dizer que o Jonas arrebentou as vendas dele no dia 10. Então, o dia 10 de janeiro, 67 quantidade. O dia 10, 67. No dia 10, 67. Vamos inserir uma linha aqui. Olha que incrível agora, pessoal. Vou repetir aqui a mesma data.
Vocês vão entender agora o soma-si, ok? 67, eu vou colocar aqui 33, ainda no dia 10. Ele deve somar, ok, pessoal? Ele vai somar essa quantidade com essa assim que eu der o Enter. Veja que são duas datas. Ele não poderá abrir aqui mais um dia 10. Ele vai agrupar essas duas quantidades aqui. Vamos dar um Enter? 100. Não duplicou a data. Existe duas datas aqui, porém o soma-sis, ele agrupou os dois, que foi uma venda nesse dia do mesmo representante, e me trouxe aqui uma quantidade de 100 unidades de lençol vendido. Olha que bacana, pessoal. Feito isso, ele já entrou aqui. Mesmo que eu coloque Gabriel, assim que eu voltar para o Jonas, ele mantém o 100 e assim o gráfico fica dinâmico, pessoal, para que vocês possam aí sobressair, apresentar aí, ou fazer o início de um dashboard, né? Porque é assim que começa. Dá para brincar aqui, vamos deixar ele mais funcional, né? Mais bonitinho. Vou deixar a mesma cor aqui dessa que está a vermelha, com a letra branca. Ok, pessoal? Ficou idêntico, né, com o que está aqui o cenário. O que for entrando aqui de venda, automaticamente vai aparecendo aqui. Eu posso ocultar essa planilha, que uma vez feita, não preciso mais dela. Por que eu não preciso mais dela, pessoal? Porque as informações lá vão entrando automaticamente. Nós já desenvolvemos algumas funções para que aquela informação viesse de um relatório, de uma base. Ela vai preenchendo aquele arquivo que automaticamente vai agrupando por esse. E esse aqui eu coloco o Gabriel e as coisas acontecem. Espero que tenham gostado, pessoal. Boa sorte aí na vida profissional de vocês e até a próxima oportunidade.